Ok? Então, conforme dizia, não é? Deixa-me voltar aqui a partilhar a tela. Ok? A gente tem aqui essa topologia. Vocês conseguem ver? Não é? Eu vou mostrar aqui a topologia que ok, a gente tem essa topologia, a topologia que a gente vai basicamente, não é, trabalhar. Vai basicamente trabalhar. Então, quando a gente fala hoje sobre redes corporativas ou redes empresariais, não é? Fala sobre, por exemplo, redes industriais, falamos sobre, inclusive, infraestruturas na cloud. Né? Existe algo muito importante que deve se pensar desde o início do projeto, que é a segurança dos ativos que existem na nossa rede. Okay? Então, essa vamos chamar Masterclass, Bootcamp sobre FortiGate Firewall. Basicamente para a gente entender o fundamentos, não é sobre esse firewall, como é que a gente vai basicamente lidar com esse firewall, fazer as configurações e entendermos sobre firewall policy. Eu vou um pouco mais avançado, que é basicamente configurar uma firewall policy, não é com base na identidade, para vermos aquilo que é a aplicação de de acesso, não é? Vemos o acesso, por exemplo, a determinados recursos da rede baseado na identidade, não é? Que a gente pode conhecer aí, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar sobre o RBAC, que é o Role Based Access Control, e também já ouviram falar sobre o ABAC, não é? Então, são questões de segurança, não é? Fundamentos de cibersegurança, que por acaso não vai ser o ponto fulcral daquilo que é a nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala sobre infraestruturas tradicionais, falar sobre implementação de segurança, a primeira coisa que nos vem em mente é sobre segurança de perímetro. Antes da gente pensar sobre endpoint security, antes da gente pensar sobre antivírus, que na verdade também são firewall, só que são classificados como software firewall, a gente pensa num firewall de borda, que é o equipamento que vai estar basicamente na borda da nossa infraestrutura para poder inspecionar todo o tráfego que entra e sai da nossa rede com base nas políticas de segurança definidas pelo engenheiro, não é de segurança. Ok? Então, uh, nessa topologia, o que a gente vai encontrar aqui, por exemplo, vocês conseguem notar que temos aqui um switch Cisco, que é algo básico, não é? Mas eu coloquei aqui para vermos a configuração de subinterfaces, não é? No FortiGate Firewall, que na verdade são interfaces VLAN, e temos aqui também dois dispositivos, não é? Que vão estar em VLANs diferentes. E temos aqui os dois firewall, que é para cumprirmos com aquilo que é o nosso objetivo da implementação de rotas estáticas entre firewall, FortiGate, e também a configuração, por exemplo, aqui do web server, ok? Onde a gente vai basicamente definir, por exemplo, com que apenas esse usuário que tem, por exemplo, um MAC address específico ou que tem um IP específico, possa ter acesso a esse servidor, por exemplo, conseguir fazer um ping para esse servidor, conseguir ter acesso, por exemplo, ao a web usando HTTP ou HTTPS, ok? Ou usando, por exemplo, ou então um outro serviço não é rodando nesse servidor, ok? A gente vai basicamente ver essas questões aqui, ok? A gente vai basicamente ver essas questões aqui. Então, é isso. O resumo da nossa aula é basicamente esse que a gente vai fazer. Vamos ver a segmentação lógica de uma rede usando VLANs, não é? As VLANs têm objetivos de, além de fazerem a segmentação ou reduzindo o domínio de broadcast de uma infraestrutura, elas são utilizadas para a facilitação, por exemplo, de políticas de segurança, ok? E ajudam a documentar uma rede da melhor forma possível, ok? Então, a gente tem, por exemplo, aqui um departamento. Deixa-me colocar aqui, por exemplo, um texto, que eu vou colocar aqui um texto, só um minuto. Eu vou aqui, ok? Vou aqui ligar meu IVNG, ok?
Quem não tem o IVNG funcional, eu vou fazer upload de vídeos que eu já tenho gravado por acaso, explicando como fazer a configuração do IVNG. Ok? Então, antes que a gente avance para a topologia, enquanto o IVNG ele vai inicializando, eu vou clicar aqui em Edit e venho aqui em Virtual Network Editor. Essa é basicamente a parte de network do meu hypervisor, que é a minha VMware. Okay? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, esse VNet1. Esse VNet1, o type é host only. Ou seja, eu uso esse adaptador para poder ter acesso, por exemplo, a dispositivos apenas na minha máquina local. Ou seja, o meu computador local vai conseguir ter acesso a esse dispositivo no meu laboratório por intermédio desse adaptador. E eu aqui estou a usar, por exemplo, a rede 10.10.10.10. E se a gente vier aqui na nossa topologia, a gente vai perceber que é essa network que eu estou basicamente a utilizar para fazer o que? Management desses FortiGate Firewall, ok? A partir dessas interfaces, por exemplo, port 1, interface port 1 também lá do outro lado, que é MGMT interface. Então, aqui eu tenho SNAT, que é o VMnet 8. Esse VMnet 8, só um minuto. Ok. Desculpem, ok. Então a gente tem aí o VMnet 8 que vai fazer basicamente o NAT. Esse VMnet 8 eu estou a usar a network 10.16.00. Ok? Essa network eu vou utilizar para, por exemplo, poder ter acesso ao meu IVNG e também vou utilizar quando eu quiser ter, por exemplo, acesso à internet pelos dispositivos no meu laboratório. Ok? Então esses são os dois network adapter que a gente tem aqui na nossa rede. O que a gente tem o VMnet 1 que eu estou a utilizar para fazer gestão dos FortiGates e tenho, por exemplo, esse ISP que na verdade é o que? Cloud Management 0. Esse Cloud Management 0 faz referência ao VMnet 8 que vai fazer o NAT para poder ter acesso à internet a partir do meu laboratório. Okay? Se eu vier aqui fazer um edit, eu vou conseguir verificar que aqui eu estou a usar o Cloud 1. Esse Cloud 1 quem é? O Cloud 1 é o VMnet 1 que eu estou basicamente a utilizar aí para fazer a gestão ok? Para fazer gestão do meu firewall, ok? Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos um pouco para contextualizar, não é? Se calhar se tivermos aqui alguém que não tem ainda contato com com o network, né, propriamente, quem pode até ter contato com IP, temos desenvolvedores de softwares aqui, ok, que podem estar basicamente porque hoje software e network estão totalmente integradas. Hoje em dia, em redes modernas, a gente já não tem, por exemplo, um grande número de profissionais configurando a rede. A gente tem basicamente um agente ou um LLM integrado, por exemplo, com o servidor MCP e esse servidor, a partir daquilo que é o reasoning do LLM, ele consegue enviar basicamente comandos a partir do servidor MCP para milhares de dispositivos, não é? Por exemplo, por exemplo, uma rede que tem 500, que tem, por exemplo, 2.000 dispositivos, a gente consegue fazer diagnóstico, consegue reportar falha, consegue fazer muita coisa com isso. Então, engenharia de software hoje está bem mais integrada naquilo que é network do que outra coisa. Tanto é que os FortiGate Firewall hoje em dia também já podem ser configurados usando, por exemplo, Terraform. Okay? A gente já consegue criar, por exemplo, um usuário no FortiGate Firewall usando Terraform. Ok? Então, vamos então naquilo que é o foco da nossa aula, ok? Eu tenho esse IP aqui, se vocês notarem, tem um IP aqui que é o 16, ou 10.16.0.128, e esse é o IP que eu vou utilizar para ter acesso ao meu laboratório no IVNG. Eu só venho aqui, clico aqui, 16.128, pronto. A primeira página que aparece é essa, onde eu faço login. Meu login, a username vai ser admin e a password vai ser a default, que é Eve, ok? Password vai ser default, que é Eve.
Deixa eu fazer aqui um... Só um minuto. Eu gostava de saber se continua audível, se vocês conseguem me ouvir, conseguem ver a minha tela. Podem dar o vosso feedback. Conseguimos. Nesse caso eu consigo. Ok? Exatamente. A tela que tem desaparecido, mas dá para ver. Ok. Ok. Então temos aí a nossa tela de login, não é? Eve, admin, Eve, ok? E então eu tenho aqui o meu laboratório. Eu criei o laboratório mais cedo, que é para a aula não ser muito extensa e perdemos aqui muito tempo a criar laboratório. Eu tenho um vídeo no YouTube onde eu explico como criar laboratório no IVNG. Devo ter utilizado também o Pinet Lab, ok? Vocês depois podem dar uma olhada a isso, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ligar as máquinas, ok? Vou ligar aqui as máquinas, vou colocar aqui em Start, vou ligar aqui as máquinas e vamos então esperar que elas inicializem, ok? Temos já aí as máquinas ligadas. Ok? A essa altura os firewalls já devem estar inicializados. Vou dar duplo clique, ele vai abrir basicamente o PuTTY, ok? E a gente já tem aqui o firewall ainda está a inicializar. Ok, pronto. Quando vocês usam o firewall pela primeira vez, ele não vem configurado com nenhuma password. Ele vem basicamente em, vamos chamar de modo branco, não é? Você precisa configurar essa password, não é, no momento do primeiro login. Aqui o user vai ser admin e vocês vão depois, não é? Se o FortiGate fosse, por exemplo, um novo firewall, vocês podiam simplesmente ah, configurar uma password ou clicar Enter, não é? E ele ia vos pedir para configurar uma password, ok? Mas eu já tenho uma password configurada aqui. Vou usar a minha password. Ok? Se vocês notarem, eu estou logado aqui no firewall. Ok? Estou logado aqui no firewall. Não sei se vocês conseguem ver bem a minha tela. Deixa-me ver aqui, maximizar aqui as letras. Se não tiver tão visível, vocês podem dizer. Eu acho que agora está melhor. Vocês conseguem ver bem melhor, não? Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai basicamente fazer é configurar a interface que a gente vai utilizar para fazer, por exemplo, gestão do FortiGate. Como é que eu identifico, por exemplo, as interfaces no Firewall FortiGate? Eu vou usar o comando get system interface physical, ok? Interface physical. Estou basicamente a dizer, olha, mostra-me a lista de interfaces, não é, que você tem no firewall, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 interfaces, tenho aqui a porta 1, tenho aqui a porta 2, tenho aqui a porta 3, e se vocês notarem, essa porta está basicamente em DHCP mode, ok? A porta 1, qual é a porta? É a porta que a gente está a utilizar para fazer gestão desse firewall, ok? Desse firewall, a porta 1, ok? Então, ele pegou um IP via DHCP, pegou esse IP via DHCP de onde? Se a gente voltar aqui em Network Editor, a gente vai perceber que aqui tem a configuração do servidor DHCP na VMware, ok? No meu hypervisor. É dessa range que ele foi pegar o IP, ok? Ele veio pegar esse IP dessa range e então
configurou esse IP aqui nessa interface, ok? Se eu abrir aqui o meu CMD, não é do meu PC local, e fazer um ping para aquele IP, por exemplo, 10.10.10.132, vocês conseguem ver que existe reachability. Eu consigo basicamente não é chegar nesse IP. E se eu consigo chegar nesse IP, definitivamente eu consigo ter acesso, por exemplo, se tiver permitido, eu consigo ter acesso pela interface GUI desse firewall. Vamos colocar aqui esse IP 10.10.10.132 e a gente consegue então ter aqui acesso à interface GUI desse firewall, ok? Essa imagem desse firewall, ela é antiga. Ela é antiga porque a nova versão, que é, por exemplo, desses firewalls que eu tenho aqui do outro lado, eu vou mostrar isso no final da aula, ok? É diferente pelas correções que a Fortinet fez nos seus firewalls, ok? Mas eu estou a usar essas imagens, a configuração é a mesma e por elas também serem muito, muito, muito leves, ok? Eles consomem apenas 1 GB de memória, enquanto as novas imagens, as novas VM, elas consomem 2 GB de memória, ok? Então, mas as primeiras configurações que a gente vai fazer, a gente não vai usar ainda, por exemplo, botões, não vai estar aí a lidar com a interface GUI, vamos usar Command Line, ok? Vamos usar Command Line. Então, para configurar, por exemplo, uma interface, a gente vai utilizar, eu acho que eu vou deixar mesmo só já a sala aberta, nem engenheiro Marvel. Se aqueles caras entrarem, depois a gente, Concordo, mas penso que não vão entrar. depois a gente retira. Ok, então eu vou usar, deixa eu minimizar aqui isto, ok? Eu vou usar aqui o comando config system interface, ok? Eu vou basicamente para o modo configuração de interface e aqui eu consigo, por exemplo, usar o comando show, eu consigo verificar todas as configurações que existem dentro desse modo de configuração. Por exemplo, se eu quiser fazer a configuração dessa porta 1, que é a porta que eu vou utilizar para fazer a gestão desse firewall, eu consigo, pelo comando, por exemplo, edit port e seleciono a porta 1, ok? E uso novamente o comando show, eu consigo verificar quais são as configurações que existem nessa porta. Primeira coisa que a gente tem aqui é o quê? É o modo da porta, que é a primeira coisa interessante que a gente consegue observar que é o modo da porta, que está em DHCP, e aqui a gente tem basicamente o quê? Set Allow Access, que é basicamente o tipo de acesso que a gente consegue ter nesse firewall por intermédio dessa porta. A gente tem aqui o quê? Ping, consegue fazer ping, tem HTTPS, SSH, HTTP e aqui FGFM, ok? Que basicamente é usado para o Fort Manager, ok? Então, a gente pode, por exemplo, fazer a configuração do IP dessa interface para que a gente não tenha, por exemplo, o IP trocando. Vamos supor que a gente quer fazer a gestão desse firewall. No ambiente real, você não vai ter, por exemplo, o IP de gestão, ok? Mudando constantemente. Então, você vai precisar fazer a configuração desse IP. Numa infraestrutura que vocês têm, por exemplo, protocolos de roteamento como o OSPF, ok? Definitivamente fazer a gestão por uma interface loopback é melhor, ok? Mas para esse caso a gente vai basicamente utilizando essa via. A gente vai usar aqui primeiro o comando set mode static, ok? Em modo estático eu estou a dizer, olha, eu quero configurar o meu IP, ok? Nessa interface e vou configurar aqui set IP e coloco o meu IP, por exemplo, um IP da range daquele network adapter, ok? Que é, por exemplo, 10.10.10, vamos colocar, por exemplo, 20. É o firewall 2, vamos colocar 20/24, que é a máscara, ok? O FortiGate, pela linha de comando, ele aceita a side range. Você pode colocar, por exemplo, aí /32, /16, ele vai basicamente aceitar, ok? Vamos aqui, configuramos aqui o IP e aqui vamos usar, por exemplo, set alias. Quem é esse alias? O alias é basicamente uma description que a gente vai colocar, por exemplo, nessa interface. O nome dessa interface, por exemplo, é porta 1, mas a gente quer identificar ela como, por exemplo, management port. Okay? Então a gente vai configurar o alias como, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, mgmt int. Okay? mgmt int. Então podemos deixar assim minúsculo, ok? mgmt int
ok? E a gente tem aí o alias configurado e a gente vai então configurar agora o acesso administrativo a esse firewall por essa interface. Set allow access, ok? Allow access. E se a gente usar aqui o nosso ponto de interrogação, a gente consegue definir aqui, por exemplo, ping, ok? Para aceitar, por exemplo, ICMP packet, por exemplo, aqui HTTPS, SSH, SNMTP, Telnet, Radios e outros, ok? A gente vai definir aqui, por exemplo, HTTP, ok? HTTP, SSH, vamos definir aqui também ping, ok? E então agora vamos usar o comando end. Esse comando end faz o quê? Ele sai desse modo de configuração de interface e salva as configurações, ok? A gente pode usar também o comando next para, por exemplo, voltar no modo anterior, que é o modo não é, de configuração de interface, ok? Vou usar aqui o comando end para salvar a configuração. Agora, se a gente abrir novamente aqui o nosso CMD e fazer um ping para o IP que a gente configurou, ok? Ping para o 10.10.10.20, a gente consegue ver que a gente tem reachability. Vamos voltar a fazer o ping para aquele IP anterior. A gente já não consegue chegar, porque não está configurado naquela interface do firewall, ok? Se vocês notarem aí, request timeout, ok? Então, agora aqui, para ter acesso a esse firewall, podemos usar aquele IP 20, ok? E a gente tem então acesso a esse firewall, ok? Tá claro para todos, né? Só darem aí o vosso feedback. Algumas vezes eu falo rápido, mas é para não criarmos um filme sobre network, né? Estamos a gravar para depois disponibilizar, ok? Ok. Então vamos então logar no firewall, aqui, admin. Vou colocar aqui a minha password. Ok? A primeira coisa que ele vai nos pedir é basicamente para configurar aí o hostname. A gente precisa fazer essa configuração, ok? Ao inicializar, vem essa publicidade explicando mais ou Support for menos. Zero Trust Network Access, simplifying remote. Thanks for watching. We think you're really going to enjoy working with this version. Check out the full list of Ok? Basicamente esse vídeo explicando aqui sobre o FortiOS, não é que é basicamente a iOS do firewall, ok? Então, assim que a gente logar do firewall, a gente vai basicamente vir para o dashboard e na secção status, ok? Essa secção status vem basicamente nos apresenta aqui alguns widgets, por exemplo, aqui a informação do sistema, tem aqui o hostname, tem aqui o serial number, temos aqui, por exemplo, a versão da firmware, temos aqui, por exemplo, a 7.0.9 que eu estou a utilizar. Eu depois posso disponibilizar para vocês, para quem tiver que utilizar nos seus laboratórios. E aqui a gente tem o modo desse firewall. Quando a gente fala que o firewall está em NAT mode, significa que ele basicamente está a fazer roteamento, ele tem ele consegue basicamente ter a configuração de IPs da interface, que é diferente, por exemplo, de Transparent Mode. O modo transparente de configuração do FortiGate normalmente é utilizado quando a gente quer fazer deployment, por exemplo, de um servidor. Não é? A gente tem um servidor aí na nossa infraestrutura e coloca o firewall em Transparent Mode. O que significa que se alguém tentar hackear o nosso servidor, ele, ao fazer, por exemplo, talvez um ping sweep, ele não vai perceber que tem, na verdade, um firewall naquele caminho, ok? Mas o firewall está aí e os security profiles aplicados em cada tráfego que passa nas interfaces é aplicado, ok? E então você consegue basicamente implementar aí medidas de segurança, não é reduzir a superfície de ataque para não é o teu servidor. Tanto é que trabalhar no hardening de um determinado servidor também é reduzir a superfície de ataque. Porque às vezes a gente só faz deployment de um servidor. Opa, pegamos aí um servidor Linux, colocamos na infraestrutura, colocamos a nossa aplicação a rodar e queremos disponibilizar isso para o povo, não é? Mas quando você faz deployment de um servidor, você precisa trabalhar na segurança primeiro daquele servidor, só depois então você coloca o servidor exposto, não é, à internet, ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a secção como Security, Network, basicamente são informações sobre
dashboard, ok? FortiView Source, FortiView Destination. Eu vou explicar melhor isso quando a gente estiver a fazer os testes da nossa configuração, ok? Então, nesse firewall, o que a gente tem aqui configurado? A gente tem nessa porta 3, a gente tem esse IP configurado, que é um ponto a ponto, não é para o outro firewall, usando /30, ok? Onde a gente tem apenas 4 IPs, não é? Aqui. E a gente tem basicamente essa interface que nos conecta ao servidor. Okay? A gente vai então, para configurar essas interfaces, a gente vai vir aqui em Network, vem em Interface, e aqui a gente consegue ver as interfaces, não é, as portas que a gente tem aí. Por exemplo, a porta 3 é a porta que liga para o outro firewall. Ok? Esta porta aqui. Ok? Procurem dar nomes que tenham significado daquilo que vocês estão basicamente fazendo, o que aquela porta representa, ok? É a melhor forma de vocês terem também a vossa infraestrutura documentada, ok? Vou clicar em Edit, eu posso clicar, vou repetir aqui, eu posso clicar na interface, selecionar a interface e clicar em Edit, ou eu posso dar duplo clique na interface, ok? Ele vai basicamente me levar para essa configuração, e aquilo que a gente fez na CLA, a gente vai fazer agora aqui. Vamos, por exemplo, colocar a interface como para o FGT FortiGate Firewall 1, ok? Esse é o nome, por exemplo, dessa interface. Ele vai basicamente para o FortiGate Firewall 1, ok? Qual é o role dessa interface? A gente pode deixar undefined, mas aqui a gente tem basicamente determinado role para uma interface. Tem LAN, tem WAN, tem DMZ, ou a gente pode deixar como undefined. Para esse caso, a gente vai deixar aqui undefined, ok? E a gente agora vai aqui em configuração do IP address. Lembram que quando a gente usou esse comando aqui, set IP, vou mencionar aqui, set IP, colocamos a máscara, ok? Aqui a gente vai basicamente colocar o IP dessa interface, ok? Que é basicamente qual é a network dele, basicamente aqui 10.10.05, 10.10.05, ok? /30, ok? Essa é a network. Configuramos aqui o IP. O modo de configuração do endereço é manual, não é a gente está a configurar manual. Se a gente quisesse configurar essa interface para, por exemplo, para que ela seja, na verdade, DHCP Client, ok? A gente devia colocar ela em DHCP, não DHCP Server, DHCP Client, ok? A gente pode também configurar uma interface como One Armed Sniffer. Essa interface, quando a gente configura uma interface como One Armed Sniffer, a gente quer basicamente tornar o firewall para funcionar como um IDS, ok? Mas isso não é o caso para a nossa aula. Então, aqui em Administrative Access, a gente vai, por exemplo, lembram desse comando que a gente utilizou para definir o acesso administrativo aqui, onde a gente definia, por exemplo, HTTP, SSH, ping, ok? A gente aqui vai dizer, olha, cara, eu quero permitir, por exemplo, apenas ping, só ICMP para essa interface aqui que liga o outro firewall, ok? Quero apenas permitir ping para essa interface. Ok, essa interface ela não vai funcionar como DHCP Server, então o que a gente vai precisar fazer é simplesmente clicar em OK e a gente já tem a interface aqui configurada, ok? Vocês notarem, tem aqui a interface, a porta E3, aqui tem o alias para o FGT FW1, temos aqui o IP, ok? E aqui vocês conseguem ver onde essa porta está basicamente a ser utilizada, ok? Por enquanto tem 0, por quê? Porque não está a ser utilizada nenhuma firewall policy, nenhum DHCP pool ou DHCP server, ok? Não estamos basicamente a usar isso, ok? Então, até aqui, a gente já viu a configuração de uma interface via CLA, como também a configuração de uma interface GUI. Ok, a minha questão é, será que se eu tiver que trabalhar com esse firewall no ambiente, no empresarial, será que eu vou estar aqui sempre logar no firewall pela console para ter acesso a CLA? Não. O FortiGate tem uma CLA embutida, não é, no browser, que é aqui, vocês podem vir clicar aqui, ele vai abrir a CLA e vocês podem basicamente utilizar CLA no browser, ok? Por exemplo, aqui, Get System, Interface, Physical, e vocês conseguem ver também a configuração que a gente fez anteriormente na Interface Port 1, ok? Interface Port 1.
So easy. Ok? Então, agora o que a gente vai basicamente fazer é configurar a outra interface, que é essa interface que vai para o servidor, é a porta 2, ok? Essa porta 2, a gente vem aqui na porta 2 em Edit, aqui vamos colocar, por exemplo, server farm, ok? E aqui a gente vai colocar, por exemplo, o role como DMZ e vai colocar aqui o IP que vai servir no Edge Gateway para aquele servidor. Qual é a network? Servidor é a 192.168.3.0/25. Ok? Aqui vai ser a 192.168.3.1, vamos a ponto 1/25. Ok? E aqui a gente vai dizer que vai permitir apenas ping. A gente só quer checar a conectividade point to point nessa conexão aqui, ok? E não queremos que esse, por exemplo, não é que o servidor tenha acesso, por exemplo, a esse firewall. Não queremos isso, ok? E aqui a gente vai clicar em OK. So easy. A gente já tem aqui a segunda interface configurada. Temos aqui a primeira interface configurada via CLA. E temos aqui a outra interface, não é, configurada. As duas interfaces configuradas, ok? Então, até aqui a gente já tem as interfaces desse firewall configurada. Vamos então no outro firewall, ok? Mas eu gostava de fazer uma pergunta a vocês. Vocês preferem que eu configure o firewall, por exemplo, de um lado e a gente depois vai para o outro lado e testar a conectividade? Ou vocês preferem, por exemplo, que eu configure o firewall, não é, sequencialmente os dois firewall no mesmo a nível, né, da mesma configuração? Rota estática aqui, ou qual das metodologias vocês preferem que eu utilize, porque eu posso usar as duas, não é? Mas uma talvez possa ser mais complicado para alguns, outras pode ser mais fácil. Uma opinião seria bem-vinda, ok? Vocês podem dar a vossa opinião, a gente vai seguir. Na minha opinião, acho que temos que praticamente fazer a configuração num dos firewalls, em seguida fazer no outro. Ok. Depois aplicar. Ok. Então, a gente vai... ok? A gente vai vir então aqui nesse segundo firewall. Ok? Ok? Se vocês notarem, essa configuração torna-se depois bem mais fácil, né? Quando vocês estiverem acostumados a fazer a configuração desse interface, fica bem mais fácil, ok? E então vou logar nesse firewall usando essa IP. Ok. A gente tem aí, não é os dois firewall aqui. Antes deixa-me fazer aqui uma configuração. Deixa eu ver aqui, System Setting. Deixa-me fazer aqui a configuração, Synchronize Time. Idle Timeout. Deixa eu ver aqui, colocar um 120. Isso aqui é Apply. Só para o firewall não estar a hibernar e eu ter que me autenticar toda hora. Ok. Então vamos aqui nesse segundo firewall e fazer a configuração das interfaces aqui do outro lado, ok? A configuração desse outro lado é um pouco diferente, não é?
A gente vai primeiro configurar essa porta 3 que tem o IP lá do outro lado. Vamos aqui em Network, Interface. Vamos aqui na porta 3, Edit. Vamos definir um alias, por exemplo, to FGT FW2, não é? Vai basicamente para esse firewall. E o IP dessa interface vai ser 10.0.6/30 e a gente vai permitir apenas ICMP, não é? Administrative Access. Lembrem que não estou a falar sobre Firewall Policy, estou a falar de acesso administrativo a esse firewall a partir dessa interface. Administrativamente, eu só vou permitir que essa interface responda ping, ok? ICMP, ok? Então, vou clicar aqui, ok? E agora vou criar aqui, ok, essa é a parte interessante. Por que é a parte interessante? Normalmente, quando a gente faz a configuração, por exemplo, do route on stick, não é? Para fazer roteamento entre VLANs, o que a gente faz? A gente cria subinterfaces, não é? Associados a uma interface física, configura os IP e depois, quando fizemos a configuração nos hosts, a gente já consegue ter comunicação, não é? Entre as duas VLANs, por exemplo, ok? Mas aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque o FortiGate, ele permite que um tráfego passe da sua interface para outra somente se aquele tráfego fazer um match na Firewall Policy. Okay? Se não houver uma Firewall Policy que permita que você passe o tráfego de uma interface para outra, você não vai conseguir ter roteamento entre VLANs. Ok? Então, vamos ver isso aqui. Mas eu depois vou falar sobre uma melhor prática de configuração sobre isso. Ok, vamos aqui em interface, vamos identificar primeiro, ok, vamos aqui em interface. Em interface, em vez de clicarmos aqui numa interface física, ok, vamos aqui em Create New. E aqui a gente tem Create Interface, tem aqui Create Zone, e tem aqui, por exemplo, Virtual Wire Pair, ok, mas o que nos interessa aqui é Create Interface, ok? Aqui em Create Interface a gente vai colocar, por exemplo, interface, o alias ou o name dela vai ser interface dash. É o nome da nossa interface. Qual é o alias? Vai ser, por exemplo, VLAN dash, ok? Por exemplo, FN, Finance, né? VLAN dash. Aqui vem o type dessa interface. A gente tem diferentes types dessas interfaces. A gente pode utilizar, por exemplo, uma aggregate interface. Por exemplo, quando a gente está a utilizar a agregação de portas, não é? Com um protocolo, por exemplo, LACP, a gente pode ter interface loopback, pode ter interface redundante, pode ter aqui software switch, ou pode ter, por exemplo, aqui SSL VPN tunnel, que é basicamente criado, às vezes, by default, quando a gente cria um template, né? VPN template. E aqui a gente tem, por exemplo, VLAN. Esse é o que nos interessa, ok? O type é VLAN. A interface em que essa interface VLAN vai estar associada, por exemplo, vai ser a interface porta 2, ok? Vamos aqui, vamos selecionar a porta 2 e aqui vamos definir a VLAN ID dessa interface, que é, por exemplo, 10, ok? Não vamos trabalhar aqui com VRF, a gente teve na aula passada, já vimos sobre o que é uma VRF, ok? Virtual Routing Forwarding, e a gente pode utilizar ela para, por exemplo, não é, fazer a segmentação a nível de camada 3 numa infraestrutura, ok? O role dessa interface vai ser lá, e aqui a gente vai configurar o IP dessa network, ok? O IP nessa interface. Você, por exemplo, aqui o 92.168. Qual é 2.0, não? Aqui. Há um erro aqui. Deixa-me corrigir aqui. Ok? Ok. Então, aqui vai ser, por exemplo, 1.126. Ok? 129. Ok? Barra 25. Ok? 129 é o primeiro IP válido, né? Para essa subnet. Ok. Vamos definir aqui, por exemplo, acesso administrativo. Vamos permitir ping. Ok? A gente podia permitir, por exemplo, também HTTPS. Ok?
Ok. Agora, se notarem, a gente não vai fazer a configuração manual desses dispositivos. Ok? Ou a gente pode fazer a configuração do DHCP Server no Windows Server e usar, por exemplo, fazer a configuração do DHCP Relay aqui nesse FortiGate Firewall. Ou então a gente pode configurar a porta do FortiGate como sendo o DHCP Server. Se a gente vier aqui e habilitar, por exemplo, o DHCP Server, a gente consegue notar a range de IP que ele vai basicamente fazer distribuição, ok? Aqui a gente pode definir a range de IP, podemos definir, por exemplo, a partir de 140 a 254, ok? E a gente aqui vai definir a NetMask, não é que é a máscara que a gente definiu lá, aqui, /25, ok? E aqui a gente vai colocar informações como, por exemplo, Default Gateway. Eu vou usar como Default Gateway dessa LAN o mesmo endereço IP que eu tenho para a minha VLAN Interface, ok? E aqui a gente tem o DNS Server, que é o mesmo que é configurado, por exemplo, no Firewall, ok? Que em Advanced tem outras informações aqui, por exemplo, se a gente quisesse configurar ele como DHCP Relay, a gente podia clicar simplesmente aqui em Relay, ok? E toda essa configuração de cima ele devia mudar para o DHCP Relay, ok? Mas não vamos fazer essa configuração aqui. Aqui. E agora o que a gente pode fazer é simplesmente vir aqui e definir OK. Ok? Se vocês vierem aqui para baixo, vão conseguir ver que nessa porta 2 aparece aqui um mais do outro lado. Se eu clicar nesse mais, ele vai estender e eu consigo ver que eu tenho o quê? A interface VLAN das finanças não é configurada aqui nessa porta, ok? Parece departamento. Só easy, ok? Vamos lá criar uma nova interface. Aqui, por exemplo, interface 20. O type vai ser VLAN, já by default ele já aparece aí, ok? Vamos definir aqui, por exemplo, VLAN 20. A interface vai ser a porta 2, VLAN ID vai ser 20, role vai ser LAN, o IP vai ser 192.168.1.1/25. Vamos permitir aqui ping e vamos aqui, não é DHCP server, ok? E aqui a gente pode clicar aqui em OK. Só isso. Se a gente vier aqui, vai perceber que a gente tem as duas interfaces, não é? Criada aqui. Interface 10 e interface 20 com alias VLAN 10 e VLAN 20. Ok? Deixa-me fazer um edit aqui para manter a... Ok? Temos aqui as interfaces criadas. Interface VLANs criada. Vamos colocar os caras que quase não nos gostam da empresa, né? Finança e RH. Ok. Que parecem que não nos gostam. Assim está melhor. Ok, então temos aí VLAN 10 e temos aí VLAN 20, ok? São as duas subinterfaces que a gente criou, ok? E eu vou basicamente aqui habilitar também a ping nessa interface física. E eu também posso posso definir aqui um alias, ok? Nessa interface. Aqui. Posso definir alias como, por exemplo, LAN network, ok? LAN, por exemplo. Aqui o role posso colocar LAN e eu posso deixar assim, sem IP algum, ok? Temos aqui. Eu sei que essa LAN na porta 2 é a nossa LAN network. Aqui a gente tem, por exemplo, a VLAN 10, tem aqui a VLAN 20, não é? E temos aqui o nosso servidor de DHCP configurado na interface desse FortiGate Firewall, ok? Se vocês notarem aqui, ela aparece basicamente aqui em reference, aparece 2 aqui. Se eu clicar nesse 2, eu consigo ver onde é que essa minha interface está sendo utilizada. Por exemplo, ela tem o IP address configurado aqui, não é? E eu tenho aqui, por exemplo, o que? System DHCP Server, ok? Aqui. Só easy, ok? Por que eu não vou fazer a configuração dessa interface que nos leva à internet? Porque essas imagens, elas têm basicamente já uma licença, não é?
a licença dela não é oficial, ok? Então, a partir do momento que esses firewalls se conectarem à internet, eles vão tentar fazer um update, não é? Atualizarem a licença e você então vai ver que depois o firewall vai exigir que você coloque uma licença. Então, você vai perder a configuração toda. Então, para que isso não aconteça, o que eu aconselho vocês fazerem é sempre que possível, não é no laboratório, por exemplo, essas imagens levam apenas 15 dias no laboratório, diferente dessas que eu tenho aqui, que têm licença de avaliação e eu posso ter por mais tempo, mas essas aqui elas permanecem no laboratório sem licença por apenas 15 dias. Então eu aconselho sempre que venham, por exemplo, para cá, aqui em Configuration e façam o quê? Backup, ok? Assim, futuramente, vocês podem simplesmente fazer o quê? Podem encriptar, colocar password, ok? Podem simplesmente subir um outro firewall com a mesma versão, ok? E fazer o quê? Fazer o upload da configuração, que vocês vão ter aí a configuração toda do vosso laboratório, ok? Sem estresse algum, ok? So easy. Então, já temos aqui as VLANs criadas, temos aqui os servidores da HCP configurados. Vou ligar aqui o meu switch Cisco, que eu agora vou fazer uma configuração muito rápida das VLANs, o trunk, portas access e vou aqui ligar também os nossos hosts, não é, os nossos dispositivos, não é, para fazerem a requisição de HCP com base, por exemplo, nas VLANs, não é definida por eles, ok? E a gente vai ter aí já metade do nosso caminho andado e agora a gente vai então começar a trabalhar com as nossas rotas estáticas e firewall policy. Ok? Nosso switch Cisco já está aqui, enable, config-t, interface, por exemplo, a gente vai criar já as VLANs, não? VLAN 10, vamos colocar aqui o name finança e aqui a gente vai usar VLAN 20 e vamos colocar aqui o name como RH, ok? Só easy. E agora vamos configurar as interfaces como access port, não é? Aqui interface Ethernet 0/1, switch port, mod access e aqui switch port access VLAN 10, ok? Já configuramos essa interface como acesso e associamos a VLAN 10 e agora vamos então para a interface E0/2 switch port mod access e switch port access VLAN 20, ok? Temos aí a VLAN, a interface E0/2 na VLAN 20 já também configurada. Agora o que nos resta fazer é a configuração dessa interface trunk. Eu sei que vocês são expert, vocês podem depois fazer o resto das configurações como hostname, configuração de SSH, configuração de segurança nível de camada 2, fazer configuração fazer configuração, por exemplo, de todas as outras configurações não é de initial access antes de fazer deployment do switch, vocês podem fazer essa configuração, mas esse não é o foco da nossa aula, ok? O foco é o nosso FortiGate Firewall, ok? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai agora para interface E0/0 e vamos aqui definir a interface, por exemplo, como switch port trunk e vamos definir o tipo de encapsulamento como .1Q, ok? E switch port modo trunk, ok? E agora vamos no quando eu uso o switch port modo trunk, by default, o switch assume que todas as VLANs pertencentes à sua database, elas serão permitidas nesse trunk, ok? Só fazer do show interface trunk, vocês conseguem ver que eu estou a permitir basicamente o quê? Desde a porta 1 até a porta 4094, ok? Eu estou a permitir nesse trunk. Mas se eu usar aqui o comando switch port trunk allowed VLAN e colocar, por exemplo, a lista de VLANs que devem ser permitidas nesse trunk, por exemplo, 10 e 20, eu vou apenas permitir essas duas VLANs especificamente, ok? Se eu usar novamente o comando do show interface trunk, vocês vão perceber que apenas essas duas VLANs, elas estão basicamente permitidas no trunk, ok? Esse comando é um pouco problemático. Por quê? Porque no ambiente em produção, nunca usem esse comando dessa forma. Switch trunk allowed VLAN 10 VLAN 20. O que vocês vão ter é basicamente config overwriting. O que é basicamente isso?
Quando eu uso esse comando dessa forma, eu estou a dizer ao switch, olha, elimina todas as VLANs que são permitidas nesse trunk, nessa interface e coloca apenas essas VLANs novas a serem permitidas. O que significa, se você tiver serviços a passarem nessas VLANs, esses serviços vão estar embaixo. E aí começa a tua dor de cabeça, ok? Como é que eu faço para adicionar uma VLAN num trunk, por exemplo, de uma infraestrutura em produção? Eu vou usar o mesmo comando, só que em vez de colocar VLAN e colocar VLAN ID, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, determinadas opções, ok? Eu posso colocar a VLAN ID ou, por exemplo, o name. Esse switch não permite colocar o name aqui da VLAN, ok? Mas vocês podem configurar com o name da VLAN, ok? Podem colocar, por exemplo, all, que é para permitir todas as VLANs, podem colocar except, mas o que nos interessa aqui é o add. Quando a gente usa add, a gente não está a fazer config overwriting, a gente não está a reescrever a configuração, mas a gente está usando o add, a gente está fazendo um append, está a colocar basicamente ela por baixo daquilo que são as configurações existentes, ok? Vai colocar aqui add e, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar uma VLAN, por exemplo, VLAN 30, ok? Adicionei essa VLAN 30. Se eu usar novamente o comando show interface trunk, vocês vão ver que a VLAN 30 ela é permitida nessa interface trunk, ok? Se eu usar o comando daquela forma, switch trunk allowed VLAN, por exemplo, apenas VLAN 10. Se eu voltar aqui e fazer o comando do show interface trunk, a gente vai perceber que apenas essa VLAN 10 é permitida no trunk, ok? Então, basicamente, toda a comunicação que passava pela VLAN 30 e VLAN 20, ela basicamente o quê? É barrada pelo switch, ok? Então, prestem bastante atenção a isso. Vou colocar aqui 20, ok? E aqui um do write, vou salvar aqui a configuração. So easy, ok? Então, agora vou ligar aqui o meu Windows, ok? Meu Windows Machine. Vai aqui inicializar. O mínimo que ele exige não é para funcionar, são 2 GB de memória, ok? Para essa imagem, ok? O recomendado são 4. Mas o mínimo que eu recomendo, o mínimo, se tu não tiveres muitos recursos, não é assim como eu, podes usar 2 GB que tá tudo bem, vai funcionar bem, ok? Ok, já temos aí a imagem, test 1, 2, 3, essa é a password default. Eu coloquei os links lá na comunidade para fazer download das imagens, vocês podem fazer, não é? Depois também posso meter um vídeo explicando como fazer a configuração, a preparação do ambiente network e segurança, não é? No IVNG, ok? Para que vocês possam então acompanhar isso. Ok. Então, temos aqui o Windows, não é? Eu vou esperar aqui que a imagem estabilize aqui. Temos o Windows aqui no nosso laboratório. O que ele vai fazer? DHCP Discovery, não é? Dora Process Discovery, Offer, Request e Acknowledgement, não é? Se vocês notarem, ele já pegou o IP, ok? Via DHCP. Se a gente vier aqui, abrir o CMD desse Windows e fazer um ipconfig, ok? Vocês conseguem perceber que ele pegou um IP daquela range que a gente configurou para o DHCP, não é para VLAN 10, okay? Que é o 192.168.1.140, ok? Que é o primeiro IP que a gente referenciou aqui. Vamos voltar aqui, por exemplo, aqui no firewall, aqui. Vamos estender aqui essa LAN port. Se a gente vier para cá, a gente vai perceber que tem aqui a DHCP range e a gente no DHCP range a gente tem o que? O 140 aqui, certo? Tem aqui o 140, ok? Tem aqui o 140. Se a gente vier aqui em dashboard,
vier em Network e ver aqui em DHCP, a gente consegue ver aqui, por exemplo, o User, o PC, já sabemos que é o Windows, ok? Tipo de OS que ele está a utilizar é Windows 7. Conseguimos ver aqui o MAC address, IP address dele, ok? Desse PC. E aqui a gente também pode fazer o que? DHCP Reservation. Vamos supor que eu quero que, sempre que esse dispositivo se conecta à rede, eu quero que ele tenha esse IP especificamente. Então o que eu faço? Faço uma reserva do DHCP relacionando o MAC address desse Windows com o IP que ele adquiriu agora. Ok? Se eu vier aqui em rotas, a gente tem aqui 4 rotas, onde a gente consegue observar, por exemplo, aqui VLAN 10, VLAN 20, Management Interface, e tem aqui, por exemplo, a interface que liga para o FortiGate 2. Ok? A gente consegue ver aqui as rotas, tem aqui, são, se vocês notarem que a distância administrativa é 0, e a distância administrativa é 0 para uma interface ou para uma rota diretamente conectada. Ok? Temos aqui, por exemplo, essa IP, aqui temos essa IP e temos aqui as interfaces. Ok? Temos aqui todas essas interfaces. Ok? Então, vamos aqui no Windows. Ok, nesse Windows, eu não sei se vocês conseguem ver bem a minha imagem do Windows. Podem dar um feedback se conseguiam ver bem a minha imagem do Windows. Ok? Então, se a gente vier aqui nesse Windows e fazer um ping, vamos supor que a gente quer fazer um ping. A gente quer fazer um ping desse. A gente quer fazer um ping desse Windows, por exemplo, dessa VLAN para o gateway dessa VLAN, ok? Vai deixar ligar aqui esse Linux desktop, ok? Para a gente ver isso. Vamos supor que a gente quer fazer um ping dessa VLAN para essa VLAN, ok? Aqui. Eu vou fazer já um ping do Windows para o gateway dessa VLAN. Se a gente tivesse aí um roteador Cisco, a gente já teria roteamento entre VLANs, mas isso não acontece no FortiGate, ok? Isso não acontece no FortiGate. Eu vou fechar aqui essas abas, a gente já não vai utilizar. Ok? Isso não acontece no FortiGate, ok? Não acontece no FortiGate. Se a gente vier aqui nesse Windows PC e fazer um ping para o gateway que a gente configurou lá na outra VLAN. Ping para, primeiro vou fazer para o meu gateway, que é 192.168.1.129. Esse é o meu gateway, ok? Eu consigo chegar no meu gateway. Vocês conseguem ver que eu consigo chegar ao meu gateway, ok? Mas se eu fazer um ping para o gateway da outra VLAN, vocês vão perceber que eu não consigo chegar no gateway da outra VLAN, ok? Eu gosto sempre de ilustrar com Excalibur, que é para a gente perceber, por exemplo, aqui, Excalibur, ok? Que é para a gente perceber, por exemplo, o que a gente está basicamente a fazer. A gente tem aqui, não é? O firewall, e aqui a gente tem essa interface, ok? Tem uma interface aqui, e aqui a gente tem uma outra interface. Logicamente é isso que a gente está basicamente a ver aí no nosso firewall. Aqui a gente tem a interface VLAN 10, e aqui a gente vai ter a nossa interface VLAN 20. Ok? VLAN 20. Todo o pacote que sai dessa VLAN, que tem como source essa VLAN, a chegar, por exemplo, a essa interface, embora virtual, no firewall, o firewall vai dizer assim, cara, eu preciso checar se você está na minha lista, ok, de permissões. O firewall vai verificar o que a gente chama de firewall policy. F policy. Ok? Vai verificar a firewall policy. Se eu não tiver uma regra que permite o tráfego entre essas duas VLANs, ok? Então o que o firewall vai fazer? Ele vai dizer, cara, se eu tiver essa regra que permite a comunicação entre vocês, cara, eu vou deixar passar. Mas se eu não tiver em nenhum momento uma
se eu não tiver em nenhum momento uma regra que permite a comunicação entre vocês, então eu vou enviar isso para o que a gente chama de implicit deny, ok? Ele vai enviar esse tráfego para implicit deny. A implicit deny é uma regra que vem criada by default, ok? Para que os administradores, o firewall engineer, não possam dar acesso excessivo, ok? Para, por exemplo, o tráfego, não é para, por exemplo, ativos na rede, ok? Se a gente vier aqui em Policy and Object e vier aqui em Firewall Policy, a gente vai ver que não tem ainda nenhuma Firewall Policy criada senão a Implicit Deny. E o que está acontecendo com essa Implicit Deny? A gente já consegue ver aqui tráfego, ok? Nessa Implicit Deny, o que significa que esse tráfego está sendo basicamente bloqueado por essa Firewall Policy, ok? A Implicit Deny é a Firewall Policy que bloqueia todo o tráfego, ok? Todo e qualquer tráfego de qualquer source para qualquer destination, a Implicit Deny, ela bloqueia tudo, ok? Se vocês verem aqui, todo source para qualquer destino, que ela está ativa a todo momento, para qualquer tipo de serviço, a ação é deny, nega, ok? Eu tenho aqui log desabilitado, mas eu posso aqui habilitar o log para Implicit Deny e voltar aqui, por exemplo, voltar a fazer um ping aqui. Voltar a fazer um ping aqui. Ok? Se a gente vier aqui em Login and Monitor Forward Traffic, ainda não temos log aqui. Isso vai levar um tempo. Deixa-me checar aqui em Dashboard, FortiView Source. Nenhuma informação. FortiView Destination, também nenhuma informação. Ok, a gente vai ver isso, não se preocupe. A gente vai ver isso, ok? Então, o que a gente vai então agora fazer é o que? Lidar com as rotas estáticas e trabalhar com essa questão da Firewall Policy. Mas primeiro a gente tem que precisar entender uma coisa. Quando a gente está basicamente a lidar com uma Firewall Policy, o que acontece com o Firewall? Por exemplo, se eu tiver que permitir um tráfego que sai da VLAN 10 para VLAN 20, eu terei que ter também uma regra que permite o tráfego da VLAN 20 para VLAN 10, ok? Ele é stateless, ele não é stateful. O FortiGate Firewall é stateless. Por quê? Porque você precisa definir regras de inbound, ou seja, ele é stateful no sentido de que, por exemplo, quando ele é stateful no sentido, por exemplo, se eu fazer um ping dessa network aqui, ok? Stateful, é só fazer um ping dessa network aqui. Se eu tiver a regra que permite o ping dessa VLAN para essa VLAN, eu consigo ter a resposta. Ok? Ele é stateful relativamente a isso. Quando eu digo basicamente sobre stateless, a comunicação, ou seja, nos dois sentidos, a gente precisa também definir uma regra que sai, por exemplo, da VLAN 20 e vai para a VLAN 10. Ok? Só que agora, imaginem só, se a gente criar essa Firewall Policy para comunicação de duas VLANs. Imaginem só se a gente tivesse, por exemplo, 10 VLANs. Significa que teríamos que ter uma 10 Firewall Policy que liga a VLAN 10 para as outras VLANs, 10 Firewall Policy que liga a VLAN 20 para outras VLANs e assim sucessivamente. Seria um excesso de Firewall Policy e teríamos muita dificuldade em poder gerir isso, ok? Então, existe um outro tipo de interface que facilita a implementação, por exemplo, tanto de políticas de segurança, como também reduz significativamente esse overhead que a gente vai tendo para criar Firewall Policy, que são chamadas de Interface Zone. Essa Interface Zone é uma interface que agrega um grupo de interfaces, ok? Por exemplo, aqui a gente vai chamar, por exemplo, Zone LAN Interface, ok? So easy. Zone LAN Interface. Agora, aqui a gente pode dizer assim, cara, eu não quero que essas interfaces que eu tenho nessa zona tenham comunicação uma com a outra. A gente pode então deixar isso habilitado by default, que é o Block Intra-Zone Traffic, ou então a gente pode dizer assim, cara,
eu quero que haja roteamento entre as interfaces que vão pertencer a essa zone, ok? Então a gente vai aqui adicionar as interfaces que vão ser membros dessa interface zone. Tem aqui VLAN 20 e VLAN 10. Vou colocar também aqui VLAN port 2, ok? Como membro dessa interface zone e vou clicar em OK. Okay? Quando eu tenho essa interface zone criada aqui, essa zone interface, se eu voltar aqui no meu Windows PC e fazer, por exemplo, um ping para aquele gateway, agora a gente já tem reachability, ok? Sem a necessidade de fazer o quê? A configuração de uma de políticas de segurança para permitir um tráfego passar de uma interface para outra, ok? Então, você vai ter basicamente aí uma interface zone, ok? Uma interface zone, basicamente, quando a gente cria uma zone, é como se a gente tivesse dentro do firewall, diz assim, cara, eu sei que você é um firewall, você analisa o tráfego que chega à tua interface e permite com base a firewall policy, mas eu quero desbloquear o tráfego entre as interfaces que fazem parte dessa zona, ok? Então é como se eu estivesse a dizer assim, cara, vou criar um roteador dentro de ti que não precisa de política para definir como entregar o tráfego de uma interface para outra, ok? Então você consegue entregar o tráfego de uma interface para outra, ok? Essa é a criação de Zone Interface. So easy, ok? So easy. Então, agora aqui não é... a gente já tem esse lado configurado. Vou abrir aqui o meu Windows PC. Ok? Deixa-me ver aqui em Control. Let me check. Deixa eu ver aqui. Control Panel. Network. E aqui vou definir DHCP. Ok? Vou clicar em Apply. Ok? E vou abrir aqui o meu terminal. Não sei, o Linux às vezes é bem mais difícil, não é bem mais difícil de ver. Vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar, ok? Se eu usar aqui o comando ifconfig, ok? Vocês conseguem ver que ele pegou o IP daquela network. Aqui 192.168.1.2, ok? Do servidor DHCP que configuramos lá na nossa interface, ok? Na nossa interface. Ok? Vou voltar aqui a partilhar a tela completa para vocês. Ok? Ele consegue pegar isso. Então, se eu fazer um ping para aquele IP, por exemplo, ping 192.168.1.140, ok? Vocês conseguem ver que eu tenho conectividade entre o Linux e tenho conectividade entre o Linux e o Windows, ok? Tenho conectividade entre eles. Só isso. Ok, agora vamos então àquilo que é basicamente a configuração de rotas estáticas e então definição de política, ok? Firewall policy, ok? Então, vamos começar por esse firewall, né? Esse firewall que a gente tem aqui, o FortiGate 1. Nesse FortiGate 1, a gente vai vir, por exemplo, em Network e vai aqui definir Static Route, ok? Aqui em Static Route, se vocês notarem, não temos nenhuma rota estática aqui. Não tem nenhuma rota estática. A gente precisa de uma rota estática para chegar até essa network. É 192.168.3.0/25, ok? Então, para isso, a gente vem aqui, vai Create. E a gente vai aqui definir, por exemplo, a network que a gente quer chegar. 192.168.3.0/25, ok? Essa é a nossa network. Quem é o gateway? O gateway é o IP dessa interface que a gente tem aqui, ok? Desse outro firewall. A gente está configurando esse firewall. O nosso gateway é o next hop, né? O próximo salto, que é esse FortiGate 2, ok? Estamos aqui. Vamos configurar aqui o IP, é o 10.10.10. Ok, 0.5, ok? O firewall by default, ele já vai identificar qual interface que eu vou utilizar para a saída, não é, desse tráfego, para chegar até a essa network, ok? Distância administrativa, vamos deixar 10 by default, e aí a gente tem a configuração de uma rota estática no FortiGate Firewall. So easy. So easy. Muito simples, ok? Muito simples. Então, agora o que é que a gente ainda vai precisar de uma rota estática quando a gente vai configurar aqui para o nosso ISP, para vermos não é a conectividade com a internet, ok? Mas aqui a gente já tem a rota estática que nos permite basicamente chegar até essa network. Só que o que é que acontece? Quando esse pacote sai, por exemplo, não é,
sai, por exemplo, dessas redes aqui e vai para esse firewall, quando esse firewall recebe esse pacote nessa interface, nessa porta 3, ele vai dizer, alto aí, cara. Você passou por aquele firewall, você passou sei lá onde. Mas, me diz uma coisa, eu aqui preciso checar se você tem autoridade para passar. Se você não tiver permitido, não tiver permissão para passar, então eu vou bloquear, ok? Então a gente vai dizer, ok, vai então nesse FortiGate, vai aqui primeiro nessa Firewall Policy, ou nesse FortiGate, desculpem, vai aqui nesse FortiGate 1 e vamos definir, por exemplo, a nossa Firewall Policy. Vamos aqui em Policy and Object, Firewall Policy, e vamos aqui em Create New Firewall Policy, e vamos definir aqui, por exemplo, a Firewall Policy. Vai ser, por exemplo, to server form. Ok? Essa é o nome da nossa Firewall Policy. Ok? Ou, por exemplo, permit, ou allow, por exemplo. Allow LAM to servers. Ok? Mais meaningful, né? Ok. Incoming interface é basicamente de onde esse tráfego vai ser originado. Cara, se eu tivesse que selecionar, por exemplo, múltiplas interfaces que é possível, não é? No FortiGate tu pode selecionar, mas by default tu não tens isso habilitado. Então você vai ter que selecionar apenas uma única interface. Mas a gente criou uma interface interessante aqui no FortiGate que é a Zone Interface. Quando a gente usa uma Zone Interface na Firewall Policy, todas as outras interfaces que fazem parte daquela Zone Interface vão basicamente ser afetadas por essa Firewall Policy. Ok? Então aqui, Incoming Interface vai ser Interface Zone. Aqui, ok? Essa Interface Zone é onde a gente tem as subinterfaces para essas duas networks. E aqui a gente vai ter, por exemplo, Outgoing Interface. A gente vai ter, por exemplo, que é a interface para o FortiGate 2. Ok? Aqui. Para o FortiGate 2. Ok? E aqui o source, a gente vai, por exemplo, colocar all. A gente pode colocar all. Ok, só que se a gente estar a trabalhar dessa forma, a gente vai criar um filme sobre FortiGate, uma aula que leva 2, 3 horas, 4 horas. Então eu vou já ir para questões um pouco mais específicas. Ok? Por exemplo, quando a gente fez aqui a configuração, por exemplo, viu a configuração do DHCP, eu vou clicar aqui vou abrir aqui uma nota, ok? Nota. Vou abrir aqui uma nota. Vou abrir aqui uma nota e vou, por exemplo, voltar aqui, vou em Dashboard. Em Dashboard vou em Network, Rotas. Se notarem, já tenho aqui uma rota que é estática, ok? Já tenho aqui essa rota que é estática, mas o que eu quero, na verdade, é DHCP. Ok. Já tenho dois clientes de DHCP, um na VLAN 10, outro na VLAN 20, ok? Aqui. Se notarem aqui, eu tenho esse user. Se notarem aqui, eu não consigo aqui identificar, por exemplo, o hardware aqui, ok? Mas eu tenho aqui as informações dela. Ok. Vou aqui nesse Windows. E vou copiar esse MAC address. Vou copiar esse MAC address aqui. Vou colocar aqui. E vou, por exemplo, aqui. Vou copiar esse IP address. Eu vou colocar aqui nessa nota. Ok? Aqui. Vou lá na minha Policy and Object, Firewall Policy. E vou criar minha Firewall Policy. Allow FN to server. Ok? Eu estou a permitir a interface das finanças para, por exemplo, o servidor. Ok? É o que eu quero fazer. Eu quero permitir a internet, não é? Eu quero permitir a finança, não é, para o servidor. Ok? Finança para o servidor. Ok. Então aqui, Incoming Interface. Eu posso selecionar aqui a minha Interface Zone.
Outgoing Interface, eu posso selecionar aqui para o FortiGate 2. Ok. Então, em Source, há uma questão aqui muito interessante. Eu posso basicamente ter o Source baseado em Address, e eu posso ter o Source aqui baseado, por exemplo, em User, ou posso ter o Source aqui baseado, por exemplo, em Internet Service. Ok? Então, o que eu vou basicamente fazer? Venho aqui em Address, vou clicar aqui em Create, e vou clicar aqui, por exemplo, em Address. Ok? Nesse Address, vou colocar, por exemplo, Windows, Mac, por exemplo. Posso aqui colocar Media Access Control, né? Mac, e vou aqui pegar o Mac dele, ok? E vou dizer assim que este é o Mac dele. Pronto, esse é o Mac dele. Aqui interface vou colocar N, aqui, e vou clicar em OK. Pronto. Em Source vou colocar aqui o Mac. O que eu estou basicamente a fazer? O firewall, quando olhar para essa firewall policy, ele vai dizer, ok, incoming interface é essa interface. Essa interface. A zona interface que permite as duas networks. Outgoing interface é essa interface. É aqui onde eu devo enviar o tráfego, ok? By default, o FortiGate Firewall é policy based routing, ok? É policy based routing. Depois ele vai verificar, ok, mas quem é o meu source? Onde é que esse tráfego está a ser originado? Ou tem alguma especificação sobre como tratar esse tráfego? Então ele vai olhar para isso, vai olhar para o source. Ele vai olhar, ok, embora o tráfego for originado dessa zona interface, mas apenas o cara que tem esse MAC address é o que eu vou permitir, ok? Eu também posso dizer assim, posso adicionar um novo address aqui, create address. Posso estar a trabalhar tanto com subnet, IP range, FQDN, com localização, ok? Posso trabalhar com tudo isso. Mas eu vou colocar aqui a subnet, ok? E venho aqui, vou copiar o IP daquele Windows PC. Vou definir aqui, por exemplo, Windows IP. E vou colocar aqui o meu IP. Vou colocar /32 porque eu quero fazer o match apenas dessa IP, ok? E aqui eu vou definir, vou clicar aqui em OK. Pronto, eu vou colocar aqui também Windows IP. Ok, esse é o meu source, ok? Eu posso também lidar com destination? Posso. Eu posso falar assim, olha, cara, aqui eu quero, por exemplo, que esse Windows PC, para essa firewall policy, ela consiga chegar somente nesse IP específico, que é o IP do nosso servidor, ok? Posso vir aqui, mas aqui eu vou colocar all, ok? Posso colocar all destination e vou aqui colocar, por exemplo, o tipo de serviço. O tipo de serviço vai ser, por exemplo, all ICMP e vou colocar, por exemplo, aqui HTTP, ok? HTTP. Ok. Qual é a ação que eu vou ter sobre essa firewall policy? Ok, aqui faltou basicamente explicar o que significa schedule. Schedule é basicamente, vamos supor que a gente quer definir que a firewall policy ela vai funcionar apenas num tempo específico. Ok, você tem eu esqueci em português como dizer, tens trabalhadores, né, na tua empresa e você quer basicamente restringir o acesso a redes sociais, ok? Por exemplo, para estes trabalhadores durante o período não é de trabalho e você quer permitir isso no período do almoço. No período do almoço todo mundo pode ter aí acesso ao WhatsApp, pode ter acesso ao Facebook, pode ter acesso ao YouTube, ok? Você quer basicamente, não é? Quer basicamente definir isso. Então você pode usar essa schedule, ok? Podes criar aqui um schedule, pode ser, por exemplo, one time schedule, ou pode criar aqui schedule group, por exemplo, one time schedule, e você vai ter, por exemplo, vais colocar aqui um schedule name e vais definir em qual tempo é que essa firewall policy vai estar ativa e quando é que ela vai estar basicamente o quê? Vai estar desabilitada, ok? Mas vamos deixar aqui schedule como always para que essa firewall policy esteja sempre ativa. Action vai ser accept, eu estou a permitir tráfego. E aqui a gente tem o NAT. Isso é uma questão muito interessante. No FortiGate, a gente pode configurar o NAT na Firewall Policy ou então a gente pode configurar o NAT pela Central NAT. Ok? Quando é que a gente usa o Central NAT? Ok? Deixa-me ver aqui nesse segundo Firewall, vir em Setting. Eu acho que por essa ser uma licença, não é?
grátis. Vocês não vão ver, eu não consigo vos mostrar aqui os modos, não é? Do NAT, ok, mas vocês têm aqui, ok, tem aqui os modos, ok? Next Generation Firewall Mode. Eu tenho Profile Based. Nesse Profile Based, eu consigo trabalhar com até 7 Security Profile, ok? E by default, eu não tenho o Central NAT habilitado. Usando o Central NAT, que é o que vocês mais vão encontrar em infraestruturas, não é bem mais complexa, não é? Você consegue ter aí a política de NAT fora daquilo que é a Firewall Policy, ok? Ou, na verdade, não é a Security Policy, porque quando a gente está a trabalhar com Policy Based, a gente lida com Security Policy e não com Firewall Policy, ok? Então, no Profile Based, você pode ter o Central NAT habilitado, você pode aqui habilitar o Central NAT, mas, por exemplo, no Policy Based, o Central NAT by default é habilitado, ok? By default é habilitado. Mas vou voltar aqui nesse firewall. Aqui o NAT na Firewall Policy, como o tráfego é originado das finanças para o Windows Server, a gente não precisa de NAT. Então a gente vai aqui desabilitar o NAT. Não vamos habilitar aqui nenhum Security Profile, como por exemplo antivírus, Web Filter, DNS Filter, Application Control, IPS, File Filter. São questões que eu tenho ensinado nos meus treinamentos, por exemplo, Network Engineer Level 2, que é Cisco e FortiGate. Eu explico como fazer a configuração disso, tanto como Deep Packet Inspection, configuração de SSL Certificate, ok? Aqui em Login e Login Option, vou definir aqui em All Section para gerar basicamente meus logs de tudo aquilo que faz match dessa Firewall Policy, ok? Vou clicar aqui em OK. E eu tenho já a minha Firewall Policy criada. Ok, mas essa Firewall Policy ela permite o tráfego dessa network para essa network. Ok, só definindo rota estática não significa que eu tenho conectividade. Eu preciso ter uma Firewall Policy que me permite ter a conectividade, não é, de um determinado source para um destination. Ok? Então, aqui é onde a gente basicamente consegue é onde basicamente a gente consegue ver, ok? Então, venho aqui nesse segundo firewall, venho aqui, vou, por exemplo, em Network, e aqui eu vou definir também uma rota estática, mas em vez de definir uma rota estática apontada para essas networks, eu vou definir uma rota estática default. Venho aqui, vou Create New, by default ela aparece aqui já 00000000, que é a rota estática default, e o meu gateway vai ser o 10.10.06, ok? Aqui. Pronto, já tem aí a network, ou a interface, ok? E agora venho aqui em Policy and Object, venho em Firewall Policy, e em Firewall Policy eu posso definir uma Firewall Policy, ok? Deixa-me lá, se calhar alguém está curioso em querer saber, por exemplo, qual a diferença entre o Policy Based e o Profile Based, ok? Venho aqui em Setting, Next Generation Firewall Mode, let me check, aqui, ok. Se eu vier aqui, por exemplo, e habilitar Policy Based. Olhem para esse lado. Vocês se vierem aqui Policy and Object, vão ver o quê? Firewall Policy. Vou clicar em Firewall Policy primeiro, ok? Vamos aqui, Firewall Policy. E ao criar uma Firewall Policy, olha só o que eu tenho aqui. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? São os meus Security Profile. Vou cancelar aqui. Vou voltar aqui em System, Setting. E venho aqui em Next Generation Firewall Mode, vem aqui, Policy Based, vou clicar em Apply, ok? Vocês notarem, by default, ele diz que o Central NAT vai ser habilitado. Quero continuar? Quero continuar. Ok? Se eu vier aqui do outro lado, em Policy and Object, eu já não terei Firewall Policy. Eu vou estar a lidar com Security Policy. Ok? Tenho aqui o que? Security Policy. Vocês notarem, tenho aqui Security Policy. E quando eu vou basicamente criar uma Security Policy, eu não tenho configuração de NAT na Security Policy. Ok? Não tenho configuração de NAT na Security Policy. O NAT é criado aonde? A partir desse que? Central NAT. Ok? Central NAT. Isso é outra questão. Ok? Deixa-me lá voltar aqui para o meu Policy Profile Based. Aqui. Vou aplicar, apply, ok? Venho aqui novamente, venho Firewall Policy.
criar uma firewall policy. Essa firewall policy vai basicamente permitir o quê? Vai permitir o tráfego, por exemplo, das finanças para o nosso servidor, ok? Vamos aqui, vamos clicar aqui, por exemplo, vamos definir allow fn to server, ok? Incoming interface vai ser a nossa FortiGate Firewall 1, vai ser essa interface. Outgoing interface vai ser a server farm, ok? Aqui. Source, quem é o source? A gente aqui pode também criar um address. Vai criar, por exemplo, aqui um address, aqui source. E o source, em vez de colocarmos, por exemplo, MAC, Descar, a gente pode colocar, por exemplo, apenas só a network aqui da finança, ok? Vamos supor que para ter acesso ao servidor você precisa estar nessa network. Vamos definir aqui, por exemplo, Windows ou Finance, FN, Network. Subnet, vou definir, por exemplo, aqui 192.168.1.128/25, ok? Estou a permitir toda a network, ok? Estou a permitir toda a network. Vou clicar aqui, vou definir que o source é nessa network. Destination vai ser, por exemplo, all, ok? Vou colocar aqui all. Service vai ser, por exemplo, all. E aqui eu também não preciso NAT, ok? E também vou colocar aqui o section. Vou clicar aqui em OK. Pessoal, nesse momento, a gente configurou que esse cara das finanças, ele vai conseguir chegar até essa network aqui. Ok? Até essa network. Vamos lá fazer um teste. Vamos vir aqui no Windows. E vamos lá fazer um ping para a network das finanças, ok? Que é 192.168.3.1. Ok, reachability. A gente consegue chegar, ok? A gente consegue chegar lá no gateway do nosso servidor das finanças. A gente consegue chegar. Vamos lá a partir do nosso Linux. Vou fazer aqui um clear. Deixa-me partilhar aqui. Deixa-me partilhar aqui apenas a tela do Linux, não? Aqui, Windows, Linux. Ok. Linux, ok? Vamos lá fazer um ping com o Linux também. Ping 192.168.1.3.1. Olha só, a gente não consegue chegar. Onde é que esse tráfego é barrado? Esse tráfego começa a ser barrado a partir desse firewall, aqui. Por quê? Porque nós não temos uma firewall policy que permite com que o pessoal dessa vila DRH consiga, por exemplo, ter acesso ao firewall. Estamos a permitir apenas finanças. Se a gente vier aqui, nesse firewall, vier aqui, por exemplo, em login and report, forward traffic, olha só o que é que a gente tem aqui. A gente tem essa deny, policy violation. Okay? Quem é essa policy que está basicamente, esse log vem daqui? Da implicit deny, ok? Por exemplo, para o Windows, quando a gente fez o ping para o servidor das finanças, a gente tem essa firewall policy que faz o match do tráfego. Por exemplo, allow finança para quem? Para servidor, ok? A gente tem aqui allow finança para servidor, ok? Vou deixar um ping corrido. Oh, ok, vocês não conseguem ver, eu acho. Ok. Pois, exatamente, era isso que eu quis dizer. Peguei sim. Ok, se a gente vier aqui, por exemplo, se a gente vier aqui, por exemplo, nessa FortiGate, se vier aqui em Log and Report, clicar em Forward Traffic, a gente consegue ver que a gente tem aqui uma Deny, Policy Violation, não é? O ID da Firewall Policy é 0, que é Implicit Deny, ok? Por quê? Porque quando o tráfego ele foi para o Firewall, mas o que o Firewall fez? Ele disse, cara, você quer chegar a um destino em que quem está permitido só é financeiro, não é você do RH, você dessa network que não tem esse MAC address específico, não pode fazer ping para aquele servidor. Okay? Eu não vou te deixar passar. É isso que o FortiGate está basicamente fazendo. Então, implicit deny, ela barra esse tráfego. Ok? Então, quando a gente faz o ping pelas finanças, aqui, se eu vier aqui, por exemplo, nas finanças, vou colocar um ping corrido aqui, fazer um ping nas finanças, lá das finanças, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os logs que serão gerados basicamente, não é? Das finanças. A gente tem aqui a policy que permite esse tráfego, ok? Tem aqui a policy que permite esse tráfego, ok?
Action é accept. Okay? Por isso é que as finanças conseguem chegar. E onde é que essa firewall policy, por exemplo, o que é que essa firewall policy vai verificar? Ela vai verificar o MAC address que a gente definiu e vai verificar também o IP address que a gente definiu. Por exemplo, se a gente vier aqui em dashboard e vier, por exemplo, em FortiView Source, a gente consegue ver o source aqui. Eu acho que a gente agora consegue ver, ok, bonito. Okay, a gente consegue ver aqui o source, por exemplo, o source conseguimos ver aqui o IP do nosso source e conseguimos ver, por exemplo, aqui todas as informações dele, ok? Conseguimos ver aqui a VLAN, a interface em que ele está conectado, conseguimos ver aqui o list do DHCP e conseguimos ver aqui todas as outras informações. Se a gente vier aqui em FortiView Destination, a gente vai ver o destino, não é, daquele tráfego, que foi para onde? Para 192.168.3.1, que é o gateway daqui dessa interface que vai conectar ao servidor, ok? Aqui. E aqui a gente consegue ver também FortiView Policy. Conseguimos ver quais são as policies que a gente tem aí, o tráfego, né, fazendo match, ok? Quantidade de bytes, bandwidth. E aqui a gente tem FortiView Section. A gente consegue ver basicamente as seções, não é? Que a gente tem do nosso user com o nosso destination. E a gente tem aqui, por exemplo, a porta que está a utilizar, o ICMP, porta 8. E aqui a gente tem o protocolo, ok? E o source port tem não é? A gente tem aí as portas que são basicamente geradas de forma randômica, né? A gente consegue ter 65 mil e alguma coisa porta, então dessas portas de source port tem ok? So easy. Então, do outro lado desse firewall, nesse segundo firewall, se a gente vier aqui e ver em log and report, forward traffic, se viermos aqui, a gente não tem basicamente, não consegue ver aqui nenhum log, não tem problema aqui, ok? Mas aqui a gente já consegue ver basicamente a implementação da firewall policy, ok? A gente consegue ver a implementação da firewall policy e conseguimos ver aí como criar firewall policy, não é baseado, por exemplo, em MAC address, baseado em source, baseado em destination, ok? Baseado em destination. Eu acredito que quem já esteve estudando para a certificação NSE 4, isso é o que a gente está estudando aqui é nada mais do que 40% que você vai estudar no NSE 4, ok? Para fazer o exame da Fortinet, ok? O que nos resta agora fazer é configurar, por exemplo, a saída para a internet e o nosso servidor, não é? Meu servidor está a apresentar alguns bugs, por isso é que eu deixei ele para ser o último a ligar, ok? Eu acho que eu vou dar apenas 4 GB de memória para esse servidor. Está a usar 8, vou dar apenas 4 GB de memória para ele e vou ligar aqui esse servidor. Vamos tentar aqui instalar, por exemplo, serviços como HTTP, não é? No servidor e vamos ver que apenas o financeiro vai ter o HTTP, não é, para esse servidor. E depois então vamos configurar Firewall Policy que vai permitir com que as duas networks consigam ter acesso à internet e então vamos fechar a nossa sessão com as perguntas, não é, que vocês poderão fazer, ok? E seguimos, ok? Deixa lá pegar aqui o nosso servidor. Acho que ele vai inicializando, ok? Ok, eu acho que não leva lá muito tempo. Dando 4 GB, ele vai levar um pouco de mais tempo para inicializar, mas vai inicializar, ok? Ok, vou clicar aqui para enviar um control, ok? Os administradores de sistema, depois podem ir mais deep, dizer, não, engenheiro, primeiro tínhamos que configurar, ok, tudo bem, mas esse não é o objetivo da nossa aula ainda, ok? Senão,
o que a gente devia fazer é o que é garantir, por exemplo, a autenticação por Active Directory. Por exemplo, nós temos aqui o Windows Server, podíamos configurar Active Directory aqui e podíamos utilizar, por exemplo, LDAP, que é para autenticação de usuário, não é usando o LDAP, não é na nossa network. Ok, quem tiver pergunta, depois pode deixar para o final, a gente vai fazendo as perguntas, que é para não perder, não é o fio lógico da coisa. Okay, deixa eu pegar aqui, server, ok. Aqui add role new feature, aqui, deixa eu ver aqui, next, next, next. Deixa eu pegar aqui, vou web, né? Web server, SL, add filter, aqui, next, 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 install, ok? Lá, instalar essa filter, né? Aqui. Obviamente que se fôssemos por outros conceitos, a gente teria uma aula muito mais extensa do que essa. Né? Então, para balançar o tempo, não é? E sabemos que a situação de comunicação também não está muito boa no país. Estamos aí a fazer um esforço com outros provedores. Muitos têm utilizado a net casa, não é? Devem estar a fazer um grande esforço que é para carregar a internet, talvez pelo telefone, partilhada. Então é importante que a gente seja sucinto quanto à implementação de certas configurações. Ok? Isso vai levar um pouco de mais tempo. Enquanto ele vai fazendo a instalação, deixa-me aqui configurar configurar o IP no servidor. Pronto, está pesado com 4 GB, não é? O servidor está meio pesado. Ok, deixa eu ver aqui. Provavelmente já deve ter feito. Não configuramos DHCP server lá no lado do servidor. Vamos configurar manualmente o IP aqui. Aqui, properties. Essa. Ok, peço um pouco da vossa paciência. O servidor está um pouco lento. Aqui vou desabilitar que é IPv6. A gente vai precisar que aqui a IP dele vai ser, por exemplo, 92.168.3. Vou colocar aqui ponto .10. Ok, esse vai ser o IP do servidor. A máscara é barra 25, não? É barra 25. 128. E o meu gateway 192.168.3.3.1. Ok? Aqui. Validate. Close.
Ok? Já temos aí a conexão. Estamos aí a ver a instalação desse web. Vai levando mais tempo. Acho que devia dar pelo menos 6 GB nele, né? Se ficava um pouco mais rápido. Mesmo com 4 GB, não é? Vocês conseguem ver a lentidão dele. Ok, eu acho que é um bom momento, não é? Que quem quiser fazer pergunta podia submeter a sua questão enquanto a gente espera. Ok, ok. Instalação feita aqui. Vamos lá abrir aqui o nosso Windows. Vamos aqui abrir um browser. Vamos abrir o Firefox. Primeiro vamos fazer um ping lá para o servidor. Ping 192.168.3.10. Ok, a gente consegue chegar lá no servidor. Não temos outras configurações relativamente a sistema, não é? Vou colocar aqui o IP do servidor e vamos ver se aquele serviço HTTP que a gente definiu, não é? A gente consegue passar pelo firewall. HTTP 10. Ok? Se notarem, eu estou no Windows e consigo ter acesso, por exemplo, ao site, não é? No nosso servidor, ok? Vocês conseguem ter acesso ao site, conseguem ter conectividade, então depois vocês conseguem aplicar vossas técnicas sobre a administração do sistema, não é? Para esse cenário, ok? Configuração, por exemplo, do DHCP Server, que eu disse no princípio, vocês podem basicamente fazer isso, ok? Então já temos aí. Ok, interessante. O que a gente tem aqui agora, a gente vai basicamente fazer a configuração, não é? Da Firewall Policy para esse firewall permitir o acesso à internet, ok? Vou aqui em Policy and Object e Firewall Policy, ok? Se notarem, o Linux ele não consegue chegar, ou seja, ele não consegue abrir o browser, aí não consegue ter acesso a esse serviço, não é HTTP no servidor. Vamos lá tentar aqui. 192.168.3.10. Ok? Ele nem consegue fazer um ping para o servidor. Então não vai conseguir ter acesso, não vai conseguir se conectar, não conseguir ter acesso ao serviço. Por quê? Porque a gente não permitiu isso, ok? A gente não permitiu isso. Agora vamos dizer assim, ok, instrutor, eu quero basicamente que esse Linux ele consiga fazer ping para o servidor, mas ele não pode conseguir ter acesso, por exemplo, a HTTP nesse servidor. Vamos fazer isso. Vamos aqui, por exemplo, teríamos que mexer nas duas firewall policy do outro lado, então vou deixar isso como tarefa para vocês, para que vocês possam fazer.
Ok, vamos então nesse firewall aqui, o FortiGate 1, e vamos configurar a firewall policy que envia o tráfego não é para a internet, ok? Vamos definir aqui hello LAN to ISP, internet. Source interface é a nossa zone interface. Mas primeiro a gente vai precisar configurar a interface na verdade, ok? Vai precisar configurar aqui a interface a porta 4. Posso fechar aqui o Excalibur. A porta 4, que é essa interface, vamos aqui edit. Vamos definir ela como to ISP. Para o ISP. E aqui a gente vai configurar ela como DHCP port, ok? Por quê? Porque esse meu network adapter, ele basicamente ele consegue, não é? Consegue basicamente, é um servidor DHCP, onde o servidor pode ter aqui, pode conseguir o IP via DHCP, ok? Aqui. Ou então podemos configurar um IP dessa range, aqui, ok? Manualmente. Mas vamos deixar aqui como DHCP e vamos permitir apenas ping, por exemplo, para essa interface. Mas para a interface que vocês conectarem ao teu ISP, administrativamente, você só vai permitir ping se você tiver que fazer um teste. A interface que você vai conectar à internet não habilita acesso administrativo nessa interface. Ok? Aqui, vou clicar em OK. Tem o IP configurado aqui, do ISP. Agora vou criar uma nova rota estática. Vem aqui Network, Static Route. Nessa Static Route vou criar uma rota default. Ok? E vou definir aqui o meu gateway, não é? Vamos lá voltar aqui, por exemplo, nessa interface, vamos lá ver qual é o IP que ele recebeu do ISP. Se vocês notarem, ele recebeu basicamente o IP dessa range, ok? 10.16.0.192. Vemos aqui static root, create, vemos aqui, por exemplo, vamos definir 10.16.0.2/24, 2 apenas, ok? Aqui. Esse é o gateway da minha VMware. Eu conheço esse gateway, ok? Por isso é que eu vou colocar aí. Então vocês podem também fazer isso, né? Porque vocês vão conhecer basicamente o IP do vosso provedor, ok? Aqui. Vou definir aqui, ok? E agora vou criar, por exemplo, a firewall policy. E nessa firewall policy não vai ser para permitir finança para Windows Server, mas eu vou criar uma firewall policy que permite, ok? Allow, por exemplo, ok? LAN to Internet, ok? Vou permitir tanto Windows quanto Windows quanto Linux vão conseguir ter acesso à internet. Incoming interface vai ser o quê? Interface zone, ok? Assim eu não preciso criar múltiplas firewall policy para as diferentes interfaces. Outgoing interface vai ser para o ISP. Incoming interface zone, outgoing interface para o ISP, source. Aqui em source a gente pode definir um address, mas aqui vamos colocar, por exemplo, source, vamos colocar aqui subnet, vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, fn, subnet, vou colocar aqui as finanças, ok? Que é a 10/25. Vou mudar aqui a cor, por exemplo, para finança. Vamos colocar vermelho. É o que eles fazem com os funcionários às vezes, né? Colocam um vermelho. Colocar aqui as finanças, source. E vamos aqui criar um novo address. Que vai ser RH. O outro cara do vermelho, né? RH acho que é melhor colocar preto. Porque quando as finanças até atuam é só um vermelho, mas o RH coloca um fim na tua carreira da empresa, né? 6810/25, ok? Aqui. Esse é o nosso source, RH. Destination vai ser all, porque eles vão ter basicamente acesso a qualquer coisa na internet, qualquer tipo de serviço. E aqui sim a gente precisa habilitar o NAT, ok? Aqui sim a gente precisa habilitar o NAT, ok? O NAT, ele pode ser basicamente na interface ou a gente pode usar, por exemplo, um NAT pool. Ok. Se vocês notarem, esse meu firewall, eu acredito que já
vai me pedir a licença de avaliação. Ok? A partir do momento que eu conectei ele à internet, porque quando eu conectei esse firewall a esse network adapter, automaticamente esse firewall ele basicamente não é, teve a rota, não é para a internet, então ele tentou fazer o quê? Atualização. Se notar aqui, licença de avaliação expirou, preciso fazer o upload do quê? De uma avaliação, de uma licença de avaliação. Ok? Pronto. Os passos são esses que a gente foi dando. Ok?